Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Litrini, Sérgio Magalhães e Érica Magris. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, tirou o gordinho, né? Tirou, né? Porque não é tirou mais, né? Tirou o gordinho. Vai ter que começar a chamar de fininho agora. O programa vai abrir assim, olá, eu sou o gordinho. E aí continua apresentando. Só não dá pra rejuvenescer, né? O resto tá dando. Cadê o Buenos Dias? Eu ia falar, buenos dias, buenas tardes e buenas noites, né? Macacada. Não esquecer. Posso falar, quem tá gordinho aqui é só eu e o Wagner, que eu tô pançuda. O que vocês comeram lá em Boulder? Conta pra gente a verdade. Qual era a refeição, qual era o meal de vocês lá? Vai, pode falar. Né? É difícil comer lá, né, meu? Como é difícil comer fora. Não é muito difícil comer lá, não, Betão. Lá dá pra fazer compra. Não, é fácil pra caramba, né? A comida... É um pouco mais caro, né? A comida saudável é um pouco mais caro, dá pra comer, mas assim... pizza é uma... A gente tem um vício um pouco de comer pizza, e lá nós encontramos um lugar que você montava a sua pizza em 5 minutos, a pizza estava pronta, era uma pizza deliciosa. Então, essa foi o cardápio, assim, diria que umas 3 vezes por semana, 4. Nossa, né? Não foi tudo isso, não. Não foi. Olha o nosso tamanho. Não foi. Não. Mas toda a questão foi que da outra vez eu cozinhei bem mais, né? Dessa vez a gente tava num lugar que não... enfim... Longa história, tá? Mas a gente não tinha as coisas na cozinha pra cozinhar. Tipo, a gente teve até que comprar garfo, faca, não tinha talher. Não tinha nada. Então tá justificado. Aí tá tudo bem, super vocês comerem justificado. pizza, tá tudo certo, entendi. Não tá, né? Porque podia ter ido comer salada, difícil, por exemplo, Se tivesse né? garfo e faca, vocês iam comer salada, né? Iam, né? É lógico. Nós íamos comer. Se tivesse garfo e faca, nós comeríamos pizza em casa, porque pediríamos a pizza pra comer em casa. Esse é o problema. Não, pelo menos ia dar pra fazer uns legumes. Eu tentei fazer, eu comprei uns pra fazer, tipo, no micro-ondas, uma coisa assim, mas fica muito sem graça, enfim. Nós estamos aqui divagando. A verdade é que vamos ao assunto. Por que estamos aqui hoje? Por que estamos aqui hoje? Estamos aqui hoje porque nós vamos para aquele episódio, né, aclamado por todos, que é o nosso plantão Tira Dúvidas com Beto, Sérgio, Wagner e Érica Magris. Os conhecedores, os profundos conhecedores de todos os assuntos do triatlo, é aqui que nós estamos vindo. Palpiteiros profissionais. Palpiteiros profissionais. Eu acho legal que o pessoal faz umas perguntas que parece que a gente é o único que estudou isso aqui é o Vagnão, mas parece que eu, o Beto e a Érica, a gente masterclass de... O cara tá achando que vai tirar dúvida, vai sair com mais dúvida ainda, né? O problema é que eu fui o único que talvez que tenha estudado e o único que... E também não sei, né? Então isso é um problema sério que nós temos aqui. Isso me preocupa bastante nesse programa, mas vamos lá. Não, você sabe, o grande do programa de dúvidas é se você responde o que o cara quer que você responda, né? O que a pessoa quer que a resposta que ela tá esperando. Senão aí, não vai funcionar, né? O mais legal é que parece que tem algumas perguntas que os nossos ouvintes já sabem a resposta, né? Eles perguntam pra nos testar. Eu não sei, eu tô em dúvida aqui. Eu fiquei meio olhando aqui, eu falei, será que é isso mesmo? O que eu vou responder aqui? E aí a gente quer entender essas lamentações todas, né? Essas incertezas. Tentar ajudar a galera, né, Betão, aí superar esses traumas ou criar alguns outros, possivelmente. Criar uns novos. Ô Betão, essa primeira pergunta aí deve ter sido pra você, vai. Por favor, conta aí. Marcinho, lá de Araraquara. Pediu pra mandar um abraço pro Tri Araraquara, vou mandar pra ele, pra Monique. Como chama? Triaraquara? Tri Araraquara. Entendi. É lá de Araraquara. Boa. Descanso é treino? Ô, Vagnão, você quer ir primeiro ou quer por último? Porque provavelmente você vai pra parte técnica e eu, Betão... Aqui estamos treinando, a gente vai pra parte prática e a Érica vai pra parte visual, porque como ela não treina, ela fala o que ela vê dos outros. É isso. Como vocês querem? Pode começar, vocês começam. Pode ir, vai lá. Cara, Marcinho, o descanso, ele não é treino. Ele faz parte do treino, né? Não dá pra você ficar só descansando. Eu vou descansar até a prova, chego lá eu faço. Não dá, né? Não dá pra fazer só treinar sem descansar nunca, porque quando você descansa é que você vai usar, formar o que você treinou. Mas tem que ser bem organizado isso daí, né, meu? Tem que fazer, ele faz parte do treino, faz parte do treinamento, ele não é treino, ele faz parte do processo.
Olha, deixa eu falar aqui, Sérgio, que eu não me aguento, né? Se descanso é treino, eu estaria extremamente treinado, porque eu ando descansando assim já faz uns 10 anos. Não sei, né? Pra quê, então, mas você tá. Pra alguma coisa você tá treinado. Sim, pra ficar no sofá. Mas assim, o que acontece é que quando ele fala em descanso, né, é treino, o descanso, ele não é treino. O descanso, ele realmente faz parte do treino, onde você realmente cria as adaptações, né? Você recupera o teu organismo dessas sessões de treino. No médio e longo prazo, você cria e gera adaptações positivas para você suportar uma maior carga de treino. E é no repouso, né, no descanso, que você gera essas adaptações. Quando a gente pensa em treino, treino é um estresse, né? Sabidamente é um estresse. E o estresse, ele faz o que no nosso corpo? Ele derruba nosso corpo. E é no descanso que você tem os benefícios e a melhora e os ganhos de performance em médio e longo prazo aí. Serginho, você anda descansando muito ou não? Como é que tá a sua vida? Eu tô descansando pouco. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu já ouvi muito falar de descanso ativo, Vagnão, e você talvez possa falar se existe isso, porque assim, o famoso day off nem para todo mundo tem, óbvio, ele faz parte também, mas tem muitas vezes dentro da estratégia, eu já ouvi falar que existe aquele, não é o day off, né? É o dia de treino mais leve que você treina o seu corpo para que ele recupere, regenere, tendo algum estímulo, né? Funciona isso? Existe isso, Vagnão? Esse, não sei nem se esse nome, o descanso ativo, assim, vamos dizer assim? Isso é basicamente um nome que se deu, acho que é muito mais na gíria popular, né, que a gente escuta um pouco descanso ativo. O descanso ativo seria o quê? Um treino mais leve, né? O atleta que está acostumado a rodar, por exemplo, todo dia 3 horas vai rodar 30 minutos, 40 minutos leve. O atleta que está acostumado a correr vai caminhar, isso é um descanso ativo. Vai fazer alguma outra atividade, é um descanso ativo. Ou seja, ele está descansando da sua atividade principal e está executando alguma outra atividade que está ajudando também na recuperação. Mas veja, tem que ter um certo cuidado o que é treino regenerativo, o que é semana regenerativa, o que é day off, né? Porque muitas vezes o coach não coloca o day off na planilha do atleta porque ele já sabe que naturalmente esse cara vai ter day off em algum momento ali, então não precisa, né? Ele vai se dar o day off. Ele vai se dar o day off, ele vai faltar, ele vai ter um compromisso, ele vai ter alguma questão que ele não vai poder treinar, então o day off já poderia entrar aí. Semanas regenerativas tem esse mesmo propósito que a gente fala. Poxa, eu crio uma escala, né, de 3:1, 4:1, até 6:1, ou seja, 3, 4, 6 semanas crescentes em termos de treinamento, de carga, de volume, de intensidade muitas vezes. E depois descanso uma semana, que é onde eu vou absorver a carga desse treino, dando uma característica ondulatória de evolução para o meu atleta. É assim que a gente melhora. Então, assim, esse descanso ativo, né, Serginho, eu acho que nada melhor do que você... O verdadeiro descanso é você deitar no sofá e dormir, né, na cama. Esse é o verdadeiro descanso. É isso que a gente precisa para melhorar. E a gente precisa sentir o corpo, né? Porque é óbvio que quando todos nós, né, a gente tem um planejamento de treino, e a gente tem conversando com os nossos técnicos, com os coaches, porque tá lá programado, provavelmente durante a semana, um dia que é um day off, que tem um descanso, mas muitas vezes a gente mesmo conversa muito, né? Poxa, Wagner, eu quero fazer esse treino, eu quero passar ele para cá, para fazer o longo hoje, né? O regenerativo amanhã tem problema, não tem? Ou tô muito cansado hoje, fui dormir tarde, aconteceu alguma coisa, então tem problema hoje, eu descanso hoje e passo. Como é que funciona essa coisa de trocar os dias do descanso? Wagner, na tua percepção, existe algum problema nisso ou não? Sinceramente, eu posso falar a verdade? Pode. Pouquíssimos técnicos estão preocupados com o controle de carga e interconexão de dias de treino. Por exemplo, uma vez que eu dou um estímulo numa segunda-feira de manhã, eu preciso entender qual estímulo eu darei na segunda tarde, na terça de manhã, na terça tarde e aí durante a semana toda. Quando você entende que o estímulo que você dá minimamente demora X horas de repercussão e organização e recuperação no organismo desse atleta, você consegue planejar treino. Então veja, se eu sou um técnico que realmente ele planeja o treino de forma que eu tenho ali uma heterocronicidade das cargas, eu vou ter uma evolução e sim, o meu atleta não pode trocar treino de forma desorganizada. Agora,
Se eu não me preocupo muito com isso, essa desorganização já acontece naturalmente. Veja que muitos atletas, eles têm o costume de fazer, por exemplo, treinos longos todos aos finais de semana. Se a gente entende que esse é um treino oxidativo, que demora às vezes 48, 72 horas de recuperação, né? Eu já poderia só aí imaginar que eu não posso colocar todos os treinos para esse atleta de final de semana sendo os longos. Então, existem algumas questões aí de treinamento que, se o técnico é um cara que controla a carga, você muitas vezes trocar treinos pode gerar um impacto maior do que o previsto por esse coach. Se é um técnico que não controla tanto, você pode conversar com ele e pode ajustar, fazer um ajuste mais simples ali, mais tranquilo, que não vai mudar tanta coisa em termos do que vai acontecer no teu organismo. Essa é a grande verdade. Entendi. Ô, Érica, e você que tem feito muito descanso, né, ativo e não ativo, conta o que você acha um pouco dessa questão do descanso? Eu não tô nem em posição de comentar. Você não tá descansando, né? Porque o chimbinho toma muito tempo aí. Então, vamos falar que você tá sem day off, né? Não, tô sem day off. Por mais que eu durma, quando eu durmo minhas 6, às vezes 7 horas que eu consigo dormir, eu acordo o meu Whoop que eu uso, né, pra controlar o HRV, etc. Ele mesmo assim, ele fala que tá ruim. Sim, quando eu chego em 40% de recuperação, eu tô felizona. Então, enfim, o meu descanso não tem sido muito proveitoso, né? Mas eu acho até legal comentar que hoje em dia a gente tem essas ferramentas, né? Como o Whoop Strap, o Oura Ring ou qualquer wearable, né? Acho que até o Garmin deve dar hoje em dia essa informação de tipo qualidade do sono e etc. E dar um score ali para como é que tá a sua recuperação. Eu acho isso legal. Normalmente bate com a minha percepção de esforço. Mas é algo a mais para você falar assim, será que eu tô realmente descansando, né? O meu corpo tá descansando em cima da carga que você tá colocando nele. Enfim, é isso. Fora isso, eu vou me abster de fazer comentários sobre esse assunto. E podemos ir para a próxima, eu acho. Aqui do Rodrigo Jorge, fez 2 perguntas. A diferença de treinar no rolo e outdoor em treino de preparação para o atleta. E aí ele perguntou, outra coisa que ele perguntou aqui, é o que é o treino de qualidade, que todo mundo fala, não, hoje tem um treino de qualidade. Vamos para primeiro do rolo e outdoor, que já é bem é bem polêmica esse treino do rolo outdoor. Quem começa? Mas vamos na pergunta certinho, ó. Qual a diferença de treinar no rolo e outdoor em termos de preparação para o atleta? Exato, essa é a pergunta correta. E aí, o que vocês acham na prática aí de vocês? Em termos de preparação... Quer dar sua opinião, Beto? Você que treina a semana inteira no rolo e no final de semana na rua. É uma vida no rolo. É uma vida no rolo. O que eu acho é que em termos de preparação... não tem muita diferença. Eu acho que quando você tem, inclusive quando você tem os treinos estruturados, no rolo é muito melhor de fazer do que na rua. Acho que não tem nem comparação. Você consegue fazer um treino muito mais bem feito no rolo quando é estruturado do que na rua. Com muito mais qualidade, é isso, Betão? Com muito mais qualidade, exatamente. Até acho, e assim, isso a gente ouve das pessoas que falam, porque treinar no rolo é mais difícil, porque você não descansa a perna. Então, na minha opinião, até treinar no rolo é muito bom, tipo, pro treino, assim, né? Então, e tem coisa, por exemplo, aí o que tem de diferente que eu acho, que você perde um pouco? No rolo, você não consegue ficar clipado na posição aero ali tanto tempo, né? Como a gente já teve aqui no episódio com o Rian, até quando a gente falou sobre isso. Por que não consegue? Porque todo o movimento lateral que a bicicleta faz quando ela tá solta, ela vai pro seu quadril ali, né? Vai pro coxa, quadril, costas. Então você absorve um impacto que você não absorveria. E você perde também um pouco da habilidade de curva, de trocar marcha. Então, o ideal, eu acho, é combinar os dois. Só o rolo, a gente aqui no Brasil tem essa possibilidade, né? A gente pode combinar os dois o ano inteiro, né? Então, eu acho que o ideal mesmo é combinar os dois. Acho que se você treinar só no rolo, o grande problema é que você vai ter a perda dessa habilidade e dessa noção de frear nas curvas, de trocar marcha, né? Acho que isso aqui é a maior perda que você tem. Eu concordo com o Beto. Eu acho assim, eu tenho muita dificuldade de treinar no rolo. Inclusive, tenho um super rolo em casa que eu usei muito pouco, não consigo usar.
E isso não só para rolo, mas também para corrida. Difícil para mim correr na esteira. Eu acho que a primeira coisa, para tomar a decisão do treino, né, do rolo outdoor, você tem que ver o que você se adapta, o que você gosta mais. Primeiro, você tem que ter prazer no treino ali. Eu acho que essa é a primeira coisa. O segundo ponto é, muitas vezes a pessoa não tem, né, onde pedalar. Então aí o rolo, obviamente, ele é uma ótima opção, né? Vide aí, a gente não está falando aqui só no Brasil, mas fora, né, em lugares onde a pessoa faz invernos muito frios e o cara treina dentro da casa dele no rolo ali, porque é a solução. E aí o que o Beto falou, ele tem muita razão, eu acho que isso eu concordo. O rolo você tem um treino muito mais eficiente, né? Você não enrola, né? Então você bota ali o treino, fica, porque no final, seja quando você sai na bike, vamos fazer o paralelo também com a esteira ou com a corrida de rua, a gente sempre dá uma enganadinha, a gente dá uma parada, a gente quebra o ritmo, né? E no rolo, eu acho, a minha percepção é que você consegue ter mais eficiência e qualidade. Mas acho que o principal é você escolher o que te dá mais prazer ali no treino, né? E o prazer, diga-se assim, óbvio, o treino nem sempre é um prazer, porque vai ter o tiro, vai ter o preparo, o sofrimento, mas eu digo, não dá para também você subir num rolo e ficar olhando pro relógio e falar, pô, meu, que saco isso, não aguento mais, né? Porque tem gente que é assim, eu sou assim, eu subo no rolo, já fico olhando aquela tela lá e não aguento mais, quero descer. Então, essa é a primeira coisa, porque aí o treino não vai ser eficiente, aí você também não vai conseguir, mas eu acho que é um pouco isso. Bom, acho que é isso, né? Mas aí, em termos de preparação, acho que as duas coisas dão no mesmo, né? Com a diferença de que na rua você vai ter também esse aprendizado e esse treino das curvas, da troca de marcha e de etc., que você não tem no rolo, e ao mesmo tempo no rolo você vai estar sempre pedalando, às vezes vai fazer um treino um pouco mais de qualidade. O que você acha, Wagner? Eu acho que faz sentido o que vocês fizeram, mas tem uma grande diferença que o treino indoor, né, efetivamente no rolo, mas indoor, ele tem uma característica de ter um esforço, né, teoricamente maior e uma condição fisiológica de sudorese, lactato, ventilação maior do que na rua. Veja, na rua, eu quando estou pedalando tenho a troca, tenho o esfriamento do meu corpo, eu consigo ter uma eficiência metabólica melhor, uma produção de potência maior. No rolo, não. Então, ou seja, se você está treinando 50% no rolo e 50% na rua com o mesmo FTP, possivelmente, com exceção daqueles atletas que têm um direct drive, vocês estão possivelmente treinando errado, possivelmente no rolo. Então tem que tomar atenção porque a carga muda, né? E aí eu precisava controlar isso de uma forma um pouco mais específica aí, fazendo testes para rolo e rua, ou teste no rolo ajustando para rua, ou teste na rua ajustando para o rolo, para que essa carga ou TSS, seja lá como queiram chamar, seja um pouco mais ajustado para o atleta em questão. E aí a segunda pergunta foi... Qual a diferença entre treino de qualidade e treino sem qualidade? Quantidade é qualidade, o que pode ser considerado qualidade e intensidade? Rodrigo Jorge, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Mas, vamos lá. Diferença entre treino de qualidade e treino sem qualidade. Então vamos começar por essa. O que é um treino de qualidade e um treino sem qualidade, Wagner? Olha, não existe, assim, treino sem qualidade. Talvez aquele treino que você tinha que correr 30 minutos, você correu 45 porque achou que 15 minutos seria muito pouca coisa. Só que, na verdade, são 50% a mais do seu treino e você tem uma carga maior que seu técnico não estava planejando. Ou até ficou parando no meio, fez o ritmo errado, fez tudo errado. Isso é sem qualidade. Isso eu acho que é um treino treino desperdiçado. Né? E quantidade é qualidade? Mas deixa eu só concluir o raciocínio. Nem sempre um treino que você não cumpriu, né, é um treino ruim. Veja, que a gente tem que ter aí, sei lá, uns 10, 15% de espaço para mais ou para menos, para que o atleta também consiga viver e não ficar full time. Ele é aquela coisa do compliance verde na planilha, porque isso é loucura, né? Isso aí a gente tem que desmistificar, de certa forma. Eu fui um dos caras que construiu algumas coisas nesse sentido, tenho que desmistificar isso, porque não é assim que funciona. Né? Não achei que ia chegar nesse nível. Agora, treino de qualidade, que ele está querendo dizer aqui, possivelmente, existe um treino que nós chamamos de qualidade fisiológica. O que é um treino de qualidade fisiológica? É um treino, basicamente, que você faz com algumas intensidades ali mais altas. Isso é um treino de qualidade fisiológica,
tá certo? Agora veja, eu posso ter um longo de 2 horas de corrida, por exemplo, ou um longo de pedal de 4 ou 5 horas, que eu não terei uma qualidade em termos de intensidade, mas eu terei uma qualidade fisiológica em termos de desenvolvimento do sistema energético que eu estou predominando ali, que é o oxidativo. Então, veja que é difícil definir o que é um treino de qualidade. Depende muito como as pessoas abordam isso. Eu já vi chamar treino de tiro, né? Que você falou, treino intervalado de qualidade. Eu já ouvi na academia, né? Em conversas mais profundas, falar que treino de qualidade pode ser um longo, porque isso tem um desenvolvimento importante em termos mitocondriais, hematológicos, enfim. Então, eu acho que é por aí. Mas tem mais pergunta aqui, né? O que pode ser considerado qualidade, intensidade? Eu acho que é isso que ele quis dizer mesmo, né? Referente à intensidade, não, Betão? Eu acho que sim. Tem muito... Eu acho que quem te escuta, às vezes, o cara fala, não, treino de qualidade. Às vezes, a impressão que eu tenho é que o cara fala, quando fala treino de qualidade, é o treino estruturado, né? Porque, parece que, faz aquele longo de 5 horas, não, isso aí não é treino de qualidade, isso é treino de rodagem. Cara, acho que... Difícil falar. O que é qualidade, né? Mas tem aqui no meio... O que é qualidade? Mas tem aqui dá no pra meio dispensar... Eu acho que o treino sem qualidade é aquele que dá pra você dispensar. Dá pra dispensar algum? Falar, não, isso aqui eu não vou fazer. Quer saber, só vou fazer os tiros. Não vai adiantar, né? Só vou fazer o longo. Também não. Então, cada um tem o seu objetivo, né? Eu acho que difícil de colocar isso. Mas é um jargão utilizado aí, né? Muita gente usa isso. Eu acho que mais acaba sendo usado pelos treinos estruturados, né? Você acha, Betão? Eu acho que é um jargão mais antigo mesmo, da galera que fazia treino de velocidade. Você lembra disso, Serginho? Antigamente era fazer treino de qualidade. Treino de qualidade era treino porrada. Era treino porrada. Agora, ele fala aqui no meio que é um negócio que é interessante, e acho que isso ainda muitas pessoas, e não só iniciantes, mas pessoas que já estão há muito tempo no esporte, assombram, que é a questão tem gente que acha que quantidade é qualidade. Vagnão, não tem? Que acha que, precisa se matar a semana inteira e que isso, ele vai ter uma semana de treinos de qualidade. Assim, a pergunta é, você pode ter uma semana de treino ou um mês de treino com uma quantidade reduzida de treinos, mas fazer treinos eficientes com qualidade, você vai ter bons resultados? Ou para você ter qualidade, né, nos teus resultados, você tem que ter realmente uma quantidade mínima, você tem que ter volume? Bom, essa resposta, ela é, né, pegajosa, assim. Mas, assim, isso depende, Serginho. Porque, assim, quantidade é qualidade? Bom, quando quantidade pode ser qualidade? Em que momento e para que atleta? Né? O que a gente está falando de quantidade em termos de horas de treino e qualidade em termos de intensidade, para gerar carga de treino para o meu atleta, eu posso trabalhar com essas duas variáveis e uma terceira que é, teoricamente, quantas vezes esse atleta treina, né? Densidade do treino. Então, assim, é importante entender que cada atleta, né, vai ter ali o seu ponto ótimo de volume e intensidade. Se você consegue entender como este atleta funciona em termos de estou aplicando volume neste atleta, esse atleta ainda está melhorando alguns padrões, né? Seja VO2, economia, melhorando a eficiência dele em termos de limiar. Poxa, legal, eu ainda suporto o volume, né? E quanto de volume eu suporto? Tem que ir investigando. E a qualidade fisiológica de treino, que é os treinos nas zonas, por exemplo, o quanto que eu tenho que treinar esse cara, né? Quanto de intensidade eu tenho que pôr nesse corpo, né? Ou qual distribuição de intensidade que eu tenho que fazer nos treinos desse atleta para que ele tenha a melhor resposta na prova. E aí começa a vir uma série de outras questões que são: que prova que este atleta vai fazer? Poxa, ele vai fazer um sprint? Qual é a característica do sprint? E aí eu começo a entender o que mais esse atleta necessita para aquele quadro de tempo que eu tenho. É um pouco confuso, a gente está falando de treinamento. Então nem quero entrar muito nessas nuances, que vai ficar um programa muito técnico. Tá bom. Bom, Rodrigo Jorge, esperamos ter respondido, ou mesmo que parcial, a sua pergunta. Betão, próxima aí. O que temos aí? Por que os atletas, como que é? Por que os atletas amadores brasileiros de alta performance na longa distância não dão atenção especial ao monte e desmonte da bike nas transições? Vejo cada coisa que dá até vergonha, e atleta com vaga pra Kona. Como que dá pra treinar isso daí? Como que treina? Alguma dica pra ajudar o pessoal aí? A pergunta Fernando do Rubino, Fernando Rubino. Amigaço do Beto. A Patrícia, que teve aqui, né? O Doriva, uma salva de palmas pra Patrícia, porque ela é campeã no monte e desmonte, né? Ela já postou aí os monte e desmonte dela. Vou te falar, ela é campeã
É de chorar. É de chorar. Ela é campeã porque realmente, se fosse depender do monte e desmonte ali, né, Pati? O que vocês acham? Mas ela tá treinando, eu vi ela treinando. Eu vi ela fazendo tentativas de melhorar. Tá treinando. A gente treinou bastante isso aí, Vagnão. Então, existe uma certa... E aí eu volto na questão do que é assessoria esportiva, do que é treinamento, né? Você tem que entender que triatlon é nadar, transição 1, pedalar, transição 2 e correr. Ou seja, a partir do momento que tocou a buzina para largar da natação, a prova começou e tudo, inclusive as transições, estão contando o tempo. A eficiência de uma transição ela é extremamente importante. Por que se negligencia isso? Porque é técnico, é chato, tem que se criar um processo pedagógico para desenvolver isso com os atletas. Né? Como que é feito isso? Já coloco para fazer um monte, coloco todo mundo. Mas você sabe que tem atletas que quantas vezes a gente ficou treinando colocar capacete em alta velocidade? Né? Colocar capacete, tirar capacete, colocar só o tênis, tirar só o tênis, fazer só o balanço na bicicleta, conduzir bicicleta com a mão direita, conduzir bicicleta com a mão esquerda. Fazer então, aquele oitinho, né? Lembra que a gente fazia o 8 para um lado, exato. Então assim, frenagem rápida, saltar com a bicicleta, coisa que a gente não tem habilidade. Até aprender a calçar sapatilha, né? Que vocês fizeram isso parados, apoiados na grade, enfim, uma série de coisas. Agora, o que acontece? Isso dá trabalho e, muitas vezes, além de o técnico não propor isso, os atletas não gostam de fazer isso. Eles querem o quê? Nadar, pedalar e correr. E esquece da parte técnica. Né? Então, assim, veja, é a mesma coisa que quando falam assim, poxa, mas você sempre faz educativo na natação? Poxa, sempre faço. E no ciclismo? No ciclismo, não. E na corrida? De vez em quando. E as transições? Transição eu faço na prova. Né? Ou quando vou fazer um simulado e faz daquele jeito. E aí você vê nos simulados que esses atletas fazem muitas vezes, eles nadam, aí eles saem andando, aí eles conversam com o técnico, eles conversam com o amigo, ele senta. E aí o que acontece? Ele já está perdendo uma certa adaptação que deveria ocorrer com estes simulados para a prova principal dele. É verdade. Né? Monte, desmonte, já entrar, qual frequência que eu vou sair, como que eu vou lidar com isso. Então assim... É uma deficiência que nós temos, grande. Não vejo técnicos preocupados com isso e vejo ainda os atletas menos preocupados ainda. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? E quando a gente vê nego saindo da água com óculos de natação na cara, o cara vai até... vai sair pedalando, assim. Então, já vi cara saindo pedalando, assim. Sai pedalando. Então, é isso, né? Porque tem uma coisa que eu sempre ouvi muito, e principalmente, óbvio, de você, que a gente tá muito tempo junto, que é especificidade. Se você não treina a repetição, vai chegar na prova, o cara, ele não vai saber o que fazer. Não tem jeito. Ele vai sair pra pedalar, quando ele vê, ele tá com óculos de natação na testa aqui. O capacete não entra. Eu já vi acontecer isso, sério, já vi mesmo. Então, eu queria ouvir o Betão, mas eu acho muito, muito, muito louco isso. Você já fez alguma dessa, Betones? Não, cara, na transição nunca tive problema. Até isso que eu ia falar. Eu acho que a minha geração aqui, a gente que é nascido na década de 70, né? Século passado. Cara, a gente brincava muito na rua, de sair correndo de bicicleta, de pular em cima da bicicleta, né? Puta, eu brincava com meus amigos, a gente pedalava, colocava a bicicleta numa velocidade, descia, corria do lado da bicicleta e pulava de novo em cima. Era uma loucura que a gente fazia na rua, né? Então acho que com isso a gente foi aprendendo. E aí você pega esse pessoal novo que tá entrando, eles não tiveram essa oportunidade, né? Porque não ficava na rua, né? Então acaba virando um negócio que pra nós era comum, ficar fazendo essas coisas, que pra eles acaba não sendo tão... Tem que aprender, né? A gente aprendeu na rua, arrancando a tampa do dedão. A gente fazia, você lembra? Aquele básico que era sair... Em vez de montar a bicicleta e depois pedalar, a gente já pisava no pedal e aquele primeiro impulso de cima pra baixo, que é o que se usa na transição, aquilo. Né? Aí tomava aquele pedal da Extra Light na canela. Nossa, é a canela. Como é que ficava a canela? Tomar pedal na canela era a pior coisa da vida. Sentar na calçada e chorar, né? No osso, né? Eu brinquei muito também, cara. Eu concordo com você, eu brinquei muito de montar rampa e pular rampa de bicicleta. Então tem uma série de... Agora, olha que engraçado, Serginho. Logo que nós chegamos em Boulder, vou contar isso pra você. Logo que nós chegamos em Boulder, nós fomos numa pista de bicicross, numa pista de... Como é que é o nome daquela modalidade? Eu nem sei, BMX. Não era só BMX, tinha outras bikes ali. Os moleques, assim, de todas as idades que você puder imaginar, já saltando. Desde os 3 anos. Desde os 3 anos. Então, assim, e tinha uma pistinha menor com os moleques de stride, ou seja, aquela bicicletinha que você dá os passos pra
o balance, né? Pra você poder ali, né? Você fica patinando com a bicicleta. Tinha um moleque daquele fazendo o percurso menor, mas já subindo na parede, assim, voltando, se equilibrando, descendo rampa. Então, assim, veja que isso... nós temos esse problema, porque o que chega para nós hoje é um triatleta iniciante que não teve experiências anteriores com a bicicleta, né? Que às vezes gasta aí uma fortuna, só que esquece de treinar a técnica. Então, veja, às vezes não funciona. Você vai perder 2, 3, 4, 8, 12 minutos numa transição. Nós já tivemos atletas, por exemplo, aqui, que falam, quero ir para classificar para Kona. Vamos classificar para Kona, porque acha que a Ironman não precisa de transição. 6 minutos na transição. Esquece. No meu ponto de vista, um atleta que entrou para classificar para determinada prova e coloca 6 minutos na transição, independente do que aconteceu, tá fora. Então, ele não tá nem com a cabeça ali. Na tua opinião, na opinião de vocês, qual é a importância da transição? Assim, qual é o percentual que ela identifica de uma prova, né? De 100% de uma prova ali no Ironman, sei lá, é tão importante assim? A transição pode estragar uma vaga, pode estragar o tempo, pode estragar a prova de um atleta? Antigamente não, né, Betão? Antigamente você fazia 9h30, você fazia 10 horas de prova, você classificava para Kona e as divisões eram assim, o primeiro chegou para 10 horas, o segundo para 10h12, outro para 10h30. Agora você tem muitas vezes chegadas de categoria que em 2 minutos, 3, chegam 10 atletas. Então veja que se você imaginar que você perdeu 40 segundos, 50 segundos a mais que o outro atleta na transição, que você parou uma vez para ir no banheiro ou caiu um gel, você voltou, que você andou num posto, você perde uma classificação. Então por isso que é tão importante detalhes, né? O Ironman é feito, né, e qualquer prova, né? Quanto mais curta a prova, maior a importância das transições. Veja, eu já vi relatos e vi estudos também de triatletas profissionais que quando você sai às vezes 10, 12 segundos, né, 15 segundos atrás de um atleta, o ritmo de corrida deles é tão parecido no alto nível que eles não conseguem buscar o cara 15 segundos na frente, né? Tudo bem que isso no amador é peanuts, mas no profissional não. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que faz parte do triatlon, né? Você, por exemplo, se você jogar basquete, fala assim, eu gosto de jogar basquete, mas eu não quero arremessar. Eu não vou arremessar, eu só quero jogar o esporte, eu não quero arremessar. Tudo bem, né? Você pode. Triatlon é a mesma coisa, no nível amador a gente pode ir tudo. Tudo bem. Bom, próxima, vamos lá? Quais provas acrescentar estrategicamente num ciclo de treinos para o Ironman? Difícil eu responder isso. Por exemplo, dado que eu nunca fiz um Ironman, mas eu fico me questionando. Primeira pergunta que eu, leiga, fico pensando é quanto tempo que, de fato, considera-se um ciclo de treinos para Ironman? São os 3 meses? São 6 meses? Ou o quê? Quanto vocês acham que realmente é um ciclo de um Ironman? Essa pergunta... O Serginho sabe bem disso, porque ele treinou um ciclo bonitinho para Ironman há uns anos atrás aí. Essa pergunta é da Luciana Vila Real. E ela escreve aqui, por exemplo, uma pessoa já experiente, iniciou o ciclo pro Ironman, é válido fazer um 70.3, faltando 2 meses para a prova? Dicas sobre como treinar isso. Eu acho, eu vou dar minha opinião, assim, do que eu já fiz e eu acho que varia muito de atleta para atleta, de condição para condição, de tempo, de período, de capacidade, porque assim, uma coisa é você ter 1 ano para fazer uma preparação, né? Uma coisa é você já vir treinando, né, em vários ciclos e você já encaixar dentro de um ciclo que você já está preparado para especificamente se preparar para uma próxima prova. Outra coisa é você estar parado e recomeçar. E outra coisa é você ter, 3 meses para se preparar. Então, acho que a questão do período também faz muita diferença para você, na minha opinião, para você, junto com o teu técnico, traçar a melhor estratégia de treino. Outra coisa, o teu objetivo, qual que é? Terminar a prova? Fazer a primeira vez? Fazer a 10ª vez? Fazer o melhor tempo da vida? Fazer o tempo que você nunca fez? Então, eu acho que tem muitas variáveis que estão envolvidas nisso, porque de acordo com isso, você vai colocar, obviamente, eu julgo dizer, a minha opinião, tá? Eu nunca gostei de fazer provas antes de uma grande prova. Eu acho que o treino, muito bem feito, na minha opinião, ele é o suficiente para você fazer uma boa prova, qual é a tua prova foco ali. Então, isso que eu tô querendo dizer assim,
Se precisar treinar 6 meses, 1 ano, sem fazer uma prova no meio do caminho e você fizer os treinos direitinho, como o teu técnico falou, você vai fazer uma super prova. E tem outra opção que é colocar provas no meio do caminho. Eu não acho que as provas no meio do caminho, na minha opinião, elas são necessárias para criar a casca, para criar, para você poder fazer uma boa prova. Óbvio que na hora do vamos ver, que é o que a gente estava falando, o Wagner, o Beto e a Erika falaram, que eu treino, mas tem o dia de subir no palco. Muitas vezes uma prova no meio do caminho, ela vai te dar como você faz a transição, você testar se você está bem preparado para fazer aquele monte-desmonte, entender se a sua notação realmente está eficiente dentro de uma prova. Então, eu acho que você vai ver na prática aquilo que está acontecendo para a tua prova-alvo, você corrigir aquilo. Essa é a minha opinião. Você acha, Betones? Eu gosto. Eu gosto de fazer prova no meio. Eu acho que é interessante, acho que é bom. Acho que, dá uma animada, dá uma testada, dá pra você testar a nutrição, por exemplo, testar a sua roupa, testar o setup da bike. Eu acho que tem coisas que você só consegue fazer na prova. Não adianta você falar, não, vou fazer um simulado com meus amigos. Não adianta. Tem coisa que só vai funcionar na prova. Então, eu acho que vale a pena. O que tem que tomar cuidado aí é conversar com o seu técnico, porque não é uma prova assim, não dá pra você pegar 1 mês antes de um Ironman, como aconteceu quando a gente fez. Eu fiz o meio de Pirassununga, né, Wagner? Foi 1 mês e pouquinho antes do Iron. E até o Wagner falou, natação em ritmo de meio Ironman, pedal em ritmo de meio Ironman e corrida em ritmo de Ironman. Porque segunda-feira tem treino. Então, não dá pra você também... Claro, tô falando assim, depende do nível do atleta, tô falando do meu nível de atleta, né? Então, eu gosto de fazer, eu acho que você já sai com um objetivo ali determinado para aquela prova e sabendo que aquela não é só prova-alvo. Acho que esse que é o ponto, né? Pra mim funciona muito se for assim. Depende, isso que você falou depende muito, né, Beto? Qual que é o objetivo do atleta, né? Poxa, meu objetivo é performar num Ironman, então eu quero me testar num 70.3 ali, 40 dias antes. Por exemplo, aqui no Brasil, o 70.3 casa muito bem, né? O 70.3 Floripa casa muito bem com o mesmo long distance, casa muito bem com o full. Então eu gosto, inclusive não é uma coisa... Agora, poxa, tem 1 mês pro Ironman, possivelmente até pelo risco eu não vou colocar o atleta num 70.3, né? Quanto tempo eu tenho para essa prova? Poxa, eu tenho um treino de 5 horas com um X de corrida, eu vou colocar um atleta para fazer um sprint no final de semana? Não vou, né? Não vou correr esse risco de colocar ele numa prova, né? Viagem, muito. Poxa, é em Santos, né? A gente tá em São Paulo, é em Santos, pertinho, 1 hora. Mas é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Tem que acordar muito mais cedo, não vai ser o treino que a gente estava esperando, não vai ser a carga que eu quero. Ele vai chegar em casa, eu vou pedir ele para pedalar mais 2 horinhas, né? Então já começa a complicar tudo isso daí. Então, mas para ter uma ideia, eu sempre gosto de ter aí, pelo menos aqui, se a gente falar de Brasil, né? E muito mais São Paulo, que é muito mais fácil para nós, eu colocaria o Internacional de Santos, né, num ciclo de Ironman, né, de 5, 6 meses, sendo que vamos falar de 12 semanas específico, o restante de formação um pouco melhor desse atleta. Eu colocaria o Internacional de Santos, que é um triatlon na distância standard, né, distância olímpica, e depois colocaria aí um 70.3, né, Floripa, Pirassununga ou algum outro, ou mesmo o GP Extreme, que é uma prova que... Olha, essa prova eu acho ela muito legal pelo simples fato que você nada 1, pedala 100 e corre 10. Então, o fato de pedalar 100 naquela situação de prova, com aquele morro que temos ali, te dá uma carga de treino interessante, que é como se fosse quase um meio Ironman no final das contas, só que você correu 10 km, ou seja, a sua recuperação é muito mais rápida. Então, é super interessante, eu gosto bastante dessa prova para preparar os atletas. Agora, tem que pensar o seguinte, tô podendo gastar esse dinheiro? Tô podendo pagar a inscrição, viagem, deslocamento, como que tá minha família, né? Como é que tá o trabalho? Tô dando conta de tudo isso? Tô, vou fazer. Não estou, vai para o Ironman, seja feliz e vamos lá. Agora que é importante, né, Sérgio, é muito importante fazer provas para o atleta se conhecer, inclusive com essa mobilização de prova, nada supera a prova. A gente já discutiu muito isso, né, Betão? Nada supera a buzina, a torcida, a medalha, nada, a linha de chegada, nada supera a mobilização que o atleta tem para fazer, nenhum simulado, nenhum treino. Então, se puder, muito que bem, se não puder, vamos fazer a prova principal. Eu concordo, inclusive eu acho que tem muita gente que treina muito bem, se for olhar por esse lado que você falou, você tem razão, e que chega na hora de uma prova e a pessoa fica assustada, né? Fica acuada. Tem gente que eu já vi
Quantas pessoas, assim, eu e o Betão, não sei se o Betão já viu, mas o cara agarrado na primeira boia do Ironman ali que teve fobia. Não, vocês estão rindo? Acontece. Vocês já viram isso? Agarrado? Porque aquela boia não dá pra agarrar muito, aquela boia é grande. Já vi, o cara hiperventilou, ficou com fobia, porque é um cara que só treina na piscina, nunca entrou pra fazer uma prova, sei lá, não sei. Então, acontece muito isso. Da pessoa não estar acostumada com a questão da prova, né? Com a buzina, com o barulho, com a cotovelada, com o que pode acontecer. Muitas vezes ele estava esperando um dia de prova com sol e cai aquela super chuva, entendeu? E aí já vem o medo, putz, vou subir na bicicleta. Então, realmente, mas isso pode acontecer no treino também. É óbvio que na prova você tem mais a pressão. E tem gente que já tem isso embutido dentro dela. Né, que é o cara que já entra na prova e vai com tudo, é o sangue nos olhos e vai fazer bem a prova. Então, eu acho que a prova serve muito para isso, para se testar também emocionalmente e tecnicamente. Perfeito, concordo muito com isso. Então, pessoal, acho que é isso, né? São tantas as questões aqui que nós teremos que gravar uma segunda edição dessa aqui, né? O 2, né? O 2 não, esse já é o 3, esse 4, já é o 3, né? O 2 desse período, ou seja, o Café com Tri responde, né? Desta o Café com Tri responde, desta temporada. O primeiro episódio da segunda temporada. Exato. Vamos fazer isso, porque tem outras questões e nós já vamos aproveitar para gravar tudo isso também, né? E, Érica, se alguém quiser... Hoje não tem indicação de nada, né, Betão? Tem beijo, Betão? Abraço, aperto de mão. Aí, um beijo pra todo mundo que ajudou nas questões aí, né? Pô, já citamos o nome de todo mundo aí que tá. A gente tem mais gente pra citar ainda nos próximos. Sensacional. E, Érica, siga-nos nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Deixem seus comentários. Lembrem de seguir a gente lá no Instagram. Pra quê? Você que tem uma dúvida da próxima vez, você também coloca sua dúvida lá na nossa caixinha de perguntas. Se você não segue a gente lá, você acaba não ficando sabendo 5 de estrelas. Algumas coisas. 5 estrelas sempre. Se não, acontece o quê, Betão, se não tiver 5 estrelas? Cancelamento na internet. A gente não responde mais ninguém. É isso, pessoal. Esperamos ter esclarecido de alguma forma aí. Pelo menos alguma coisa. Alguma coisa. Continuem fazendo as perguntas. E vamos para os próximos. Falou? É isso, então. Valeu, galera! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.